Machado de Assis é um dos maiores escritores do nosso país e eu acho que todo mundo já sabe disso. Mas há várias curiosidades sobre ele, sua vida, sua obra que nem todo mundo sabe. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês 10 curiosidades sobre a vida de Machado de Assis. Mas antes de eu começar o vídeo, já curta ele, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque aí vocês me ajudam muito na divulgação desse conteúdo. E eu sei que há muita gente que não gosta de Machado de Assis, que acha Machado de Assis um clássico ultrapassado, mas eu acredito que grande parte dessa visão errônea se dá porque foram apresentados a ele de uma forma errada. Machado de Assis tem várias faces e eu ouso dizer que há histórias de Machado de Assis para todos os gostos. E em breve eu trarei um vídeo aqui sobre por onde começar a ler Machado de Assis, mas por hoje eu vou começar com as curiosidades para ir despertando um pouco do interesse de vocês. Vamos começar pelo básico do básico, então, que é o nome dele. Machado de Assis não se chama somente Machado de Assis, né? Ele se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Curiosidade número 2. Ele nasceu no dia 21 de julho de 1839, no Rio de Janeiro. Então, por que é interessante sabermos disso? Porque muitas histórias dele vão se passar justamente no Rio de Janeiro. Então, ele falava de um Rio de Janeiro que ele também vivia. Curiosidade número 3. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, se hoje nós temos a ABL, que é tão importante para nós, para a nossa sociedade literária do Brasil, deve-se em grande parte a ele, Machado de Assis. A curiosidade número 4 é algo que eu acho muito relevante de ser trazido, que além de Machado ser um grande escritor, ele também era um ótimo tradutor. E é muito importante que a gente valorize o trabalho do tradutor. O tradutor tem um papel fundamental para que os livros cheguem até nós com a ideia que eles tinham no seu idioma original. Por isso é importante que, além da língua, o tradutor também conheça a cultura do país do qual ele está traduzindo, onde o autor vivia, onde o livro foi escrito. E Machado de Assis, ele falava tanto inglês quanto francês. E uma das traduções mais conhecidas e também mais relevantes que ele fez foi a tradução do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, outro super autor que eu já falei aí mais sobre ele em outros momentos. Também já trouxe curiosidades sobre Edgar Allan Poe e por onde começar a ler Edgar Allan Poe, então eu vou deixar tudo ali na descrição para vocês. E também é interessante, gente, porque se nós pensarmos que naquela época não havia recursos de aprendizagem como há hoje e que o Machado de Assis ele não era um sujeito de uma classe média alta, ele não era um sujeito de uma família abastada, ele realmente foi muito merecedor, porque para aprender uma língua não é fácil, para aprender duas, muito menos. Então naquele tempo o cara era realmente um gênio, né? Curiosidade número 5. Machado de Assis era um grande jogador de xadrez e ele ficou, inclusive, em terceiro lugar no primeiro torneio de xadrez do Brasil. E eu confesso que essa é uma das curiosidades que eu mais amo sobre Machado de Assis, porque eu também sou jogadora de xadrez, ou seja, enxadrista. Então eu aprecio muito esse talento dele enquanto jogador de xadrez, enquanto um escritor, e também essa mistura que ele faz desses campos intelectuais que são diferentes, mas que ele consegue conectar. E a sexta curiosidade dessa lista é uma curiosidade que é bem ao contrário da curiosidade anterior, porque essa sexta eu não gosto muito. Eu acho que é uma curiosidade muito triste, mas que é importante que seja trazida para que nós possamos discutir. Machado de Assis foi muito embranquecido pela história no decorrer do tempo, então muitas vezes, inclusive eu até mesmo achava quando eu estava no ensino médio que o Machado de Assis era branco, isso porque a maioria das fotos dele em livros de história, aqueles livros didáticos, enfim, eram fotos que a pele dele era embranquecida, ainda que fossem fotos em preto e branco, dava para ter a ideia de que a pele dele era clara. E hoje em dia que tem mais trazido fotografias adaptadas de Machado de Assis mostrando que ele na verdade era negro. Isso é relevante porque faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil.
E é muito importante essa revisitação ao passado para corrigir certos erros cometidos pela história. E também que o Machado de Assis, então, ele enfrentava certas dificuldades, né? Porque hoje em dia nós temos muito preconceito no Brasil, então imagina naquela época. Então, muitas vezes o trabalho dele era, de certa forma, diminuído, ele era alvo de piadas, e isso não é nada legal. E a sétima curiosidade que eu anotei aqui na minha lista, mas que é uma curiosidade que eu acabei já falando meio que por cima, em outro número aqui, é que Machado de Assis era um grande leitor, um grande fã de Edgar Allan Poe. Eu já falei isso, né, porque ele traduziu O Corvo, enfim. E a número 8, então, é: o autor foi casado com Carolina Machado por 35 anos, e há quem diga que ela o ajudava na revisão de seus textos, pois também ela tinha talentos literários. E isso é muito importante, porque ela provavelmente ajudou ele muito, então, já que ela também tinha esses talentos como revisora de textos. E a gente nem sabe que Machado foi casado. Eu, sinceramente, descobri há pouco tempo. E pensar que ela pode ter tido uma relevância muito grande na vida dele, pois afinal, né, também foram casados por 35 anos, mas essa imagem da mulher, como sempre, aí apagada. Então é algo que eu também acho que é bastante interessante que a gente traga para debate, traga ali para destaque, sempre que possível. Não estou dizendo que ela escreveu algum texto dele ou coisas desse tipo, pelo amor de Deus, gente. Só dizendo que é uma informação muito relevante, que ela não aparece muito. Apesar de que provavelmente ela foi importantíssima na carreira dele. Número 9. Ele, Machado de Assis, utilizou mais de 20 pseudônimos, ou seja, ele assinava como outra pessoa, colocava um nome diferente do dele. E eu acho muito, muito interessante quando essas coisas acontecem e a gente descobre, assim, anos depois, o autor publica algo de uma forma muito misteriosa. E hoje em dia, isso não é muito recorrente, sabe? Porque hoje não é uma culpa, assim, dos autores de forma alguma, mas hoje o autor, ele precisa ter também muita visibilidade, felizmente ou infelizmente, porque senão ele não vai conseguir vender o seu livro. E infelizmente, para que ele continue produzindo e tudo mais, ele também precisa lucrar. Então é interessante que naquele tempo, também é claro, não havia tantas pessoas assim que escreviam. Os autores tinham essa possibilidade de escrever em pseudônimos e se manterem afastados, escondidos, mas hoje isso é pouco provável. Até lembrei de um caso do Bernardo Carvalho, autor contemporâneo já bem reconhecido aqui no Brasil. E aí ele estava em uma flip e perguntaram para ele sobre como que ele achava que o leitor, o público dele, não era exatamente assim. Eu lembro agora mais ou menos. Ia reagir a tal livro, como que era essa relação dele, algo assim, não lembro exatamente, tá, gente? E ele simplesmente falou, foda-se o leitor. Mas foi no sentido de dizer que ele não estava, preocupado em escrever algo para o mercado, para um determinado leitor. E que ele só queria fazer a sua literatura. E é isso que eu vejo muito que Machado de Assis e alguns escritores mais da época dele faziam. Por isso que era tão comum escrever em pseudônimos. Porque eles não se importavam com quem ia ler, eles não se importavam, muitos deles, né? Porque é sempre importante não generalizar. Não se importavam com essa fama, esse reconhecimento e tudo mais. E aí eu lembrei do Bernardo Carvalho porque foi uma frase, assim, que foi muito debatida por todo mundo, né? Como assim, foda-se o leitor? Mas é uma frase que faz sentido se nós pararmos e refletirmos ali sobre ela. Depois, a 10ª e última curiosidade de Machado de Assis é que ele morreu no dia 29 de setembro de 1908 e, segundo autores de sua biografia, sua última frase foi: "A vida é boa". Eu achei muito interessante essa curiosidade número 10, porque como assim a vida é boa e essa é a tua última frase? É boa por quê? Quero saber por quê. Queria saber mais informações, mas enfim. Também fiquei pensando, qual seria a minha última frase? Qual seria a última frase de vocês? Contem aí pra mim nos comentários. Bem, gente, é isso. Hoje o vídeo é mais curto, mais leve, descontraído. 10 curiosidadezinhas aí sobre o nosso querido Machado de Assis. E me contem se vocês já conheciam todas elas, quais ou qual foram novas pra vocês, porque eu vou adorar saber, como sempre. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se chegou até aqui e ainda não é inscrito.
E é isso, vejo vocês aí no próximo vídeo.